irmãos da nossa querida IPCA. Na continuação da nossa maratona bíblica, nós chegamos hoje ao nosso dia 237 e hoje nós iremos estudar de forma conjunta os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. O que o Evangelho de João nos apresenta nesses dois capítulos? Nós vamos ver o evangelista João nos mostrar a prisão, o julgamento, a condenação e a crucificação e também o sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. É válido também ressaltar que nesses relatos João ele acaba por se diferenciar dos outros evangelhos, porque ele vai acabar omitindo muitos fatos que nós encontramos nos outros evangelhos. Porém, neste evangelho de João, João também vai adicionar alguns detalhes que enriquecem a história e que nos outros evangelhos acabam por não constar. O entendimento completo de todo o processo da condenação de Jesus nos vem justamente pela junção dos relatos encontrados nos quatro evangelhos. Mas como nós estamos neste momento estudando o Evangelho de João, nós iremos nos concentrar no Evangelho de João e seguir a linha destacada pelo evangelista João, destacando por vezes as informações que lhe são únicas. Entenda então que, terminando a ceia com os discípulos, Jesus e os discípulos se retiraram para além do ribeiro de Cedron, num lugar conhecido, como diz aqui a palavra de Deus no capítulo 18, num lugar conhecido como Getsêmani, que João acaba por não identificar pelo seu nome. João também ele não menciona a agonia do mestre, relatada por todos os outros evangelistas. É interessante observarmos e válido ressaltar que aquele lugar era um lugar frequentado pelo grupo, por Jesus e por seus discípulos, porque muitas vezes eles se reuniram ali e, portanto, era um lugar, vamos dizer assim, conhecido por Judas e com certeza Judas iria procurá-lo ali, Jesus, naquele local, para entregá-lo às autoridades religiosas. E é justamente isso que nós vamos ver no versículo 2. Olha só, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com os seus discípulos. Então é descrito que Judas leva os soldados até Jesus. Mas para surpresa total, acredito dos guardas que estavam ali munidos de armas, lanternas, espadas, quando foram buscar Jesus, acho que para surpresa deles, como nós vemos no versículo 6, Jesus Cristo ele prontamente se apresentou sem demonstrar nenhuma reação agressiva ou qualquer outra demonstração de raiva, furor contra aqueles que e estavam ali para prendê-lo injustamente. Inclusive o próprio Judas, que havia traído, nós não vamos ver Jesus Cristo tomando atitude de repulsa, indignação contra essa atitude. E outra coisa que nós vamos notar acompanhando aqui o texto, lá no versículo de número 10, é que nós vamos ver aqui descrito o episódio de Pedro cortando a orelha de um dos guardas. João ele é o único a apresentar os nomes dos envolvidos. Nós só sabemos que é Pedro que estava armado porque João fala, e só sabemos o nome do servo que ele feriu porque João fala. Versículo 10 ele vai falar o nome deste homem, que é justamente Malco. E aí segue o texto. No versículo 12 nós vamos seguir então, João vai continuar descrevendo o que aconteceu com Jesus. O restante da noite, então, iria ser gasto nos últimos encontros de Jesus com as autoridades religiosas. Primeiro, nós vamos ver que foi na casa de Anás, e sogro do sumo sacerdote. Nós vamos ver dos versículos 12 a 14 e depois dos versículos 19 a 24. Depois o Senhor, então, vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote em exercício. Os versículos 24 e versículo 28, nós vamos ver que Jesus Cristo teve um encontro, então, com o Caifás. Como Anás já tinha sido sumo sacerdote no passado e gozava de grande influência, a sua opinião era extremamente relevante
e o interrogatório então começou com ele. Vamos dizer assim que ele era um dos homens que tinha mais influência naquela época. Por isso, então, ele começa por interrogar Jesus Cristo. E são bastante esclarecedores os detalhes que o Evangelho de João apresenta a respeito dos acontecimentos na casa desses líderes religiosos. Pedro é o outro discípulo e outro discípulo. Provavelmente eles acompanharam Jesus preso, provavelmente viram algumas dessas cenas. Observe aí no versículo 15, que vai falar: Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Sendo este discípulo conhecido sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. O outro discípulo era conhecido sumo sacerdote e teve acesso à sua casa, ao seu pátio, né? Usando depois da sua influência, o texto vai falar que ele acabou trazendo Pedro para dentro e Pedro então acabou acompanhando também Jesus Cristo um pouco nesse processo de interrogatório. Estava então definido aqui o cenário para a anunciada negação de Jesus por Pedro. Nós vamos ver que os versículos 15 a 18 e depois nós vamos ver dos versículos 25 a 27 Pedro justamente negando a pessoa de Jesus Cristo. Quando chegamos lá no versículo 31, João ele nos informa que as autoridades religiosas não tinham nenhum poder de decretar a morte de Jesus. Por isso, então, eles precisavam convencer as autoridades romanas de que Jesus era digno da pena de morte. Ao surgir da manhã, as autoridades judaicas, então, junto com Jesus, vão ao encontro de Pilatos, o governador romano, então, ali da Judéia naquela época. O julgamento de Jesus por Pilatos é relatado a partir do versículo 28 do capítulo 18 e vai até o versículo 16 do capítulo 19. João aqui ele acrescenta alguns detalhes que enriquecem o entendimento do ocorrido no pretório. De início, nós fomos informados que as autoridades religiosas elas não adentraram o pretório que era a residência oficial do governador romano. E nós vamos ver isso no versículo de número 28. Por que eles não entraram? Porque já era sexta-feira, o dia da Páscoa. E um judeu que entrasse em uma casa de gentil ficaria impuro para participar da Páscoa, que começaria justamente ao pôr do sol daquele dia. Esse detalhe faz com que todo o procedimento que se seguiu ocorresse em uma alternância entre episódios dentro da casa e episódios no pátio. Podem ser contadas pelo menos 7 cenas, com Pilatos se movendo entre o interior e o exterior do pretório, para interrogar Jesus e dialogar com a liderança religiosa. Então, Pilatos entrava, interrogava Jesus, saía e acabava por conversar com as autoridades religiosas. Pilatos, que nós vamos ver no relato aqui, dos versículos 33 do capítulo 18 até o 16 do capítulo 19, ele não se sentia confortável com a situação, isso é evidente. Ele não conseguia entender por que Jesus deveria realmente morrer. Por outro lado, era sua responsabilidade como governador garantir a paz da região e evitar descontentamento da população e de suas lideranças. Razão, então, que o fazia ouvir e desejar atender a solicitação do povo. Ao fim, nós vamos ver que, mais pressionado pela turba, pela multidão de pessoas que ali estavam, ele acaba apelando para a fidelidade de César, capítulo 19, versículos 12 e 15, do que de fato convencido, Pilatos então acabou entregando Jesus para ser crucificado. A narrativa então do percurso até o Gólgota é a crucificação, e a crucificação ela é bastante sumarizada por João, que no entanto destaca a presença de um grupo de mulheres ao pé da cruz, entre elas a mãe de Jesus, com quem o mestre travou um diálogo que é somente registrado neste evangelho. João também procura relacionar 3 fatos da crucificação com o cumprimento das profecias do Velho Testamento. A túnica de Jesus, que não foi repartida, nós vamos ver isso no Salmo 23, 18. Os seus ossos que não foram quebrados, Salmo 34, 20. E o seu lado que foi transpassado pela lança dos soldados, Zacarias 12, 10. João nos informa ainda de uma certa precipitação para sepultar Jesus, como é narrado no versículo 38. Por que essa precipitação? Como nós sabemos, o dia judaico ele começa a cair da tarde. Portanto, ao escurecer, se começaria o sábado. E como não se podia trabalhar no sábado, no dia santificado, se Jesus e os outros crucificados não fossem sepultados enquanto dia, com certeza eles teriam sido deixados na cruz até o fim do sábado.
A solução, então, foi solicitar de Pilatos autorização para quebrar as pernas dos crucificados. Deste modo, assim, acelerava o processo de morte, porque geralmente o crucificado ficava dias e dias na cruz para morrer. No caso de Jesus, milagre, ele acabou morrendo mais rápido. No caso de Jesus, a providência, então, ela não foi necessária. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu sem necessidade de quebrar as suas pernas, porque providência de Deus, ele está consumado, e naquele momento ele então acabou por padecer. Então o que precisava ser feito era providenciar então o sepultamento. E neste momento que todos os evangelhos nos apresentam um discípulo oculto de Jesus, José de Arimateia, homem influente e de posses que intercedeu junto a Pilatos para que o corpo do mestre pudesse ser dignamente sepultado, como nós vemos no versículo 38 do capítulo 19. Outra coisa que é muito interessante notarmos é que João, ele nos informa que junto com Nicodemos, José de Arimateia cuidou do corpo, envolveu o linho, tratou com especiarias, depositou em um túmulo que nunca fora utilizado antes, situado em um jardim. Mas devemos atentar para o capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E antes disso Jesus disse, está consumado. Foram as palavras finais de Jesus Cristo ao entregar o espírito. Para todos aqueles que creram em Jesus e que naquela sexta-feira viram os acontecimentos tomarem um rumo tão diferente e tão inesperado, essas últimas palavras também refletiam a percepção de que tudo tinha acabado. Nada havia mais para ser feito. No entanto, nós sabemos que a história não terminou no sepulcro. Ainda ao terceiro dia, o domingo da ressurreição, a alegria de se ver que com Jesus a morte foi vencida é evidenciada. O sacrifício de Cristo na cruz, e sua morte nos trazem vida, pois de fato ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que resta a mim e a você é louvar e agradecer a Deus pelo seu imenso amor por nós, revelado quando nós ainda éramos pecadores. Como diz o apóstolo Paulo, porque Deus nos amou e morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Louvemos e agradecemos ao Senhor, porque tudo que é narrado no Evangelho de João, capítulo 18 e 19, sofrimento, dor, angústia, abandono, Jesus Cristo suportou isso para dizer, está consumado. A obra da salvação, a obra da redenção do Senhor Jesus Cristo, a sua missão como Redentor, como homem, havia sido consumado, havia sido finalizado ali na cruz. Amanhã nós iremos notar que Jesus Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. A nossa morte de Jesus Cristo na cruz, a morte de Cristo é a nossa morte também. Que possamos nos alegrar, porque Cristo morreu na cruz para que nós não continuássemos vivendo mortos no pecado, mas para que pudéssemos viver para a nova vida e demonstrar isso no nosso dia a dia. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos por este dia. Obrigado porque na eternidade o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. E louvamos porque tudo que o Senhor sofreu naquela cruz, o Senhor sofreu por amor a nós. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. It's all about Jesus. It's all about the way He changed us.